A Polícia Federal lançou uma operação para investigar um esquema de fraudes na liberação de créditos junto à Caixa. Entre os alvos dessa ação está o ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB. O ex-ministro Gedel Vieira Lima é apontado como responsável por facilitar a liberação de empréstimos da Caixa Econômica Federal para empresas em troca de propina entre 2011 e 2013. Nesse período, ele era vice-presidente de pessoa jurídica do banco. Segundo relatórios da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, ele atuava junto com o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, também do PMDB, atualmente preso em Curitiba. A casa do ex-ministro em Salvador, na Bahia, foi um dos alvos da operação. Ao todo, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Paraná e no Distrito Federal. Em São Paulo, o apartamento do fundador e ex-CEO da Marfrig, Marcos Antônio Molina dos Santos, que fica neste prédio na zona sul da capital, foi um dos endereços em que os mandados foram cumpridos. De acordo com as investigações, Gedel e Cunha passavam informações privilegiadas aos beneficiários do esquema. Segundo as investigações, o esquema também envolve empresas das áreas de frigoríficos, concessionárias de administração de rodovias e de empreendimentos imobiliários. Entre as empresas estão a BR Vias, a Oeste Sul Empreendimentos Imobiliários, Marfrig, Seara, JIF Investimentos, JBS, Bertin, Big Frango e Digibras. A Polícia Federal ainda implica o ex-vice-presidente de fundos de governo e loterias da Caixa, Fábio Cleto, o servidor da Caixa, José Henrique Marques da Cruz, o ex-vice-presidente de gestão de ativos da Caixa, Marcos Roberto Vasconcelos, e o lobista Lúcio Funaro, que está preso e é réu na Lava Jato. Todos também tiveram os sigilos bancário e fiscal quebrados. Os investigadores chegaram a Gedel por meio de um celular encontrado na residência de Cunha, em Brasília. O aparelho foi apreendido na Operação Catilinárias, realizada em dezembro de 2015. O celular passou por uma perícia e nele foram encontradas mensagens entre Gedel e Cunha que apontam para uma possível obtenção de vantagens indevidas. Os crimes que podem ter sido praticados são corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A operação de hoje, batizada de cui bono, significa a quem beneficia em latim. A defesa de Eduardo Cunha diz que não teve acesso à investigação, mas disse que desde já rechaça veementemente as suspeitas divulgadas. Os advogados de Fábio Cleto afirmam que ele está colaborando com a Justiça. A Caixa diz que está em contato permanente com as autoridades, prestando todas as informações requisitadas. A JBS afirmou que não foi alvo dessa operação. A Marfrig disse que não houve qualquer busca e apreensão em sua sede. A BR Vias afirmou que continua colaborando com as autoridades para o total esclarecimento dos fatos. As defesas de Lúcio Bolonha Funaro, do ex-ministro Gedel Vieira Lima, de Marcos Antônio Molina dos Santos e da Oeste Sul ainda não se pronunciaram. Esta não é a primeira vez que Gedel Vieira Lima se envolve em um escândalo. No mais recente, em novembro, ele foi acusado pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, de fazer pressão para liberar a construção de um edifício em que comprou pelo menos um apartamento. 5 vezes deputado federal pelo PMDB desde 1990, Gedel Vieira Lima foi citado no escândalo dos chamados anões do orçamento em 1993. Vários parlamentares foram acusados de manipular emendas para beneficiar empreiteiras. Gedel foi inocentado pela CPI que investigou o caso. Em 2001, o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, do PFL, divulgou um vídeo chamado Gedel vai às compras, sobre o suposto enriquecimento ilícito de Gedel e a família dele. No segundo governo Lula, Gedel assumiu o Ministério da Integração Nacional, apesar de ter sido grande crítico do petista no período anterior. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou favorecimento do Estado da Bahia na liberação de verbas para a prevenção de catástrofes. Em 2010, ele deixou o cargo para concorrer ao governo da Bahia, mas perdeu a eleição. Entre 2011 e 2013, no governo Dilma, Gedel foi vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal. Pelo Twitter, ele reforçou o pedido de exoneração para disputar uma vaga no Senado na eleição de 2014, mas, de novo, perdeu nas urnas.
Em maio do ano passado, quando Michel Temer assumiu como presidente interino, Gedel se tornou ministro da Secretaria do Governo. Ele era um dos principais articuladores políticos de Temer, mas perdeu força quando o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, denunciou pressões para conceder licença de construção de um prédio de luxo junto a uma área tombada em Salvador. O projeto tinha sido barrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico, ligado ao Ministério da Cultura. Gedel tinha comprado um apartamento no prédio. O episódio gerou uma crise no governo e ele acabou saindo.